A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série Por que os Homens Morrem? No nosso primeiro encontro, nós voltamos ao princípio para entender a criação, não é verdade? Então vimos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Então vimos também a importância da palavra de Deus. Por quê? Todas as coisas foram criadas por meio dela. E terminamos com uma pergunta. Lembram? O que aconteceu depois que Deus, ele deu a sua palavra a Adão? Então hoje nós vamos descobrir e talvez este seja um dos pontos mais importantes de toda a nossa jornada desses 30 episódios. Por quê? Para entender por que os homens morrem, precisamos compreender como a morte entrou na humanidade. Então abra o seu coração, abra a sua Bíblia e vamos voltar novamente lá para o Jardim do Éden. Amém? Então, vamos olhar essa ordem de Deus. Olha a ordem que Deus lhe dá. Essa ordem nós encontramos em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Ou seja, Deus deu uma ordem muito clara ao homem. Então vamos ver o que a palavra nos diz. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ou seja, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Observe a situação. Deus havia colocado diante do homem muitas árvores. Ele podia comer livremente, mas havia uma árvore específica da qual ele não deveria comer. E Deus também deixou clara a consequência. No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, nós precisamos entender uma coisa. A vida estava relacionada ao quê? À obediência à palavra de Deus. Deus havia dado uma direção. E a responsabilidade do homem era o quê? Obedecer. Agora pense. Pense bem nisso. Se Deus havia criado o homem para permanecer na vida, e se Deus havia dado uma palavra dizendo: não coma, porque se comer, morrerá. E o que deveria ter acontecido? É simples: obediência. Não havia mais necessidade de discutir com Deus. Não havia mais necessidade de experimentar. Não havia mais necessidade de descobrir se Deus realmente estava falando sério. Era simplesmente uma questão de quê? De obedecer à palavra. Amém? Agora vamos ver a vida e a morte diante do homem. Essa questão não aparece somente no Jardim do Éden. Vejamos no que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 27. Olha só o que diz. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Serão abençoados se obedecer aos mandamentos do seu Deus. Amém? Então vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Amém? Perceba novamente o princípio: obediência e bênção. Desobediência e consequência. Então, desde o princípio, Deus colocou diante do homem uma escolha. E isso é muito importante para a nossa compreensão. Deus não criou o homem para morrer. Deus deu ao homem uma palavra e o homem precisava permanecer nessa palavra. Mas então surge um problema. Adão e Eva obedeceram? Nós já sabemos que não. Então eles comeram do fruto que Deus havia proibido. Agora vejamos agora quem entra em cena. A serpente, ela entra em cena. Então em Gênesis capítulo 3, começa apresentando a serpente. Então a serpente era astuta e se aproximou de quem? Da mulher. E começou questionando a palavra de Deus. Ela perguntou: é assim que Deus disse? Perceba uma estratégia. Primeiro, a palavra de Deus é colocada em quê? Em dúvida. Depois a serpente contradiz diretamente aquilo que Deus havia falado. Olha só. A mulher havia dito que Deus tinha ordenado que não comessem do fruto daquela árvore para que não morressem. Mas olha só o que a serpente respondeu: certamente não morrerão. Olha o que aconteceu. Deus disse: certamente morrerá.
A serpente disse: certamente não morrerá. Agora haviam duas palavras diante deles: a palavra de Deus e a palavra da serpente. E aqui estava agora o quê? A escolha. Em qual palavra eles iam acreditar? E agora nós vejamos que o desejo ele foi mais forte do que a palavra. E então nós chegamos a um ponto fundamental de Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao versículo 6. Ele mostra que a mulher, ela viu que a árvore era o quê? Agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter discernimento. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6, tá? Então ela tomou do fruto, ela comeu e deu também a quem? Ao seu marido. E ele comeu. Por quê eles fizeram isso? Porque surgiu o quê? Um desejo no seu coração. A serpente havia dito que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, e eles desejavam aquilo. O desejo se tornou maior do que a palavra de Deus, e eles passaram por cima daquilo que Deus havia ordenado. E é exatamente isso aqui que começamos a compreender a origem da morte. Olha só o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, versículo 15, vai nos mostrar o caminho do desejo até a morte. Vamos ouvir Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele ensina: a cobiça tenha engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Amém? Então vamos ler de novo. A cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Então, primeiro observa a sequência. Primeiro o que acontece? Desejo. Depois, pecado. E finalmente o quê? A morte. Então isso é muito importante. O problema começou dentro do coração. Havia um desejo, e esse desejo levou o quê? A desobediência. E a desobediência gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Então, quando perguntamos por que os homens morrem? Aí está a resposta. Então nós precisamos voltar para essa origem. O pecado entrou por causa da desobediência à palavra de Deus, e o pecado gerou agora o quê? A morte. Então a morte não foi apenas física, mas existe um outro ponto muito importante aqui. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles não caíram mortos fisicamente naquele mesmo instante. Perceberam? Então precisamos perguntar: que morte aconteceu primeiro? A morte que veio sobre ele foi uma morte espiritual, ou seja, separação de Deus. Essa é uma compreensão fundamental para toda a nossa série desses 30 episódios. O pecado criou uma barreira entre o homem e Deus. A comunhão, ela foi o quê? Interrompida. Então, aquilo que havia sido criado para viver na presença de Deus, agora estava o quê? Separado dele. Então, a morte, antes de ser compreendida simplesmente como o fim físico da vida, precisa ser compreendido como uma consequência de separação de Deus. Amém? Então, o homem perdeu o quê? A condição de permanecer eternamente. E agora nós vimos o quê? A expulsão do jardim. E agora chegamos em Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 23. Depois da desobediência, Deus disse: não se serve, pois, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para todo sempre. Amém? Vamos ler de novo. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Amém? Então, é por isso que Deus, ele mandou o homem embora do jardim do Éden. Por quê? Porque Adão havia pecado. Ele não poderia continuar tendo acesso à árvore da vida como antes. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim. E Deus colocou o quê? Querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então isso significa que a consequência do pecado foi muito maior do que simplesmente perder um lugar bonito.
Eles perderam a condição da eternidade que Deus havia estabelecido para eles. O homem havia sido criado para a vida, mas por causa do pecado, ele perdeu essa condição. Mas olha só, mas Adão viveu 930 anos. E existe algo muito interessante nesse texto bíblico. Em Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz que Adão viveu 930 anos. Então, quando pensamos em 930 anos, parece algo extraordinário, não é verdade? Mas precisamos lembrar de uma coisa: Adão deveria ser eterno. Então, comparado à eternidade, 930 anos não apresentam aquilo para qual havia sido criado. Vou repetir. Então, comparado à eternidade, o que é 930 anos? Não representam aquilo para o qual ele havia sido criado. O pecado fez com que eles perdessem essa condição da eternidade. E ele voltou o quê? Para a condição mortal. E a partir daí, começamos a ver uma realidade muito importante na história da humanidade. A vida vai o quê? Diminuindo. Conforme o pecado, ele aumenta, a vida ela vai diminuindo. Amém? Então, vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Então, quero fazer uma pausa aqui e deixar uma pergunta para você. Se Deus havia dado ao homem uma palavra tão clara, e se a palavra estava relacionada à vida, por que o homem escolheu desobedecer? Porque havia algo dentro do coração que se tornou mais forte do que a palavra. E o que foi isso? O desejo. A vontade de alcançar aquilo que Deus não havia permitido. Vou repetir. A vontade de alcançar aquilo que Deus não havia permitido. E essa é uma reflexão muito importante para nós também. Hoje, quando recebemos uma direção da palavra de Deus, o que fazemos? Obedecemos? Ou permitimos que nossos desejos, nossas vontades, nossas próprias ideias sejam maiores do que a palavra? E hoje, como podemos aplicar na nossa vida espiritual? Talvez o Jardim do Éden esteja muito distante de nós no tempo, não é verdade? Talvez o Jardim do Éden esteja muito distante de nós no tempo. Mas o princípio continua sendo extremamente importante. A palavra de Deus nos mostra um caminho e nós precisamos escolher. O problema não começou simplesmente com o ato de comer o fruto. O problema começou quando o desejo tomou o lugar da palavra. Por isso nós precisamos guardar o coração. Precisamos observar aquilo que nós desejamos, porque um desejo alimentado pode nos conduzir para longe de Deus. E quando nós afastamos da palavra, nos afastamos da fonte da vida. Amém? E assim nós chegamos ao final do nosso segundo episódio dessa nossa série, Por que os Homens Morrem? E hoje nós descobrimos algo fundamental. Deus havia dado ao homem uma palavra de vida, mas Adão e Eva escolheram desobedecer. Então o desejo tomou o lugar da palavra. O pecado ele entrou. A comunhão com Deus ela foi interrompida e o homem perdeu essa condição de eternidade. Mas será que essa história terminou ali? Não, porque Deus tinha um plano. E à medida que o pecado aumentava e a vida humana diminuía, Deus continuava conduzindo o seu plano. Então, no próximo episódio, nós vamos avançar nessa história e descobrir como o pecado começou a se multiplicar na humanidade e o que aconteceu com a duração da vida humana. Então, continue conosco. A nossa jornada está apenas começando, amém? Então, prepare o seu coração para o próximo encontro. Que Deus abençoe sua vida, ilumine o seu entendimento e faça você compreender cada vez mais profundamente a sua palavra. Até o próximo episódio. Fique com Deus.